Saudações, amigas e amigos. Estamos chegando com a edição 104 do Quarta Categoria, a casa da Série D do mundo dos podcasts. E hoje para falar sobre o primeiro jogo da decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes, lembrando que você pode nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Compartilhe nossos episódios que estão em diversos agregadores de podcasts, como o Deezer, Spotify, Google Podcasts, entre outros. E também se inscreva no nosso canal do YouTube para ficar atento a quando tiver episódio novo do Quarta Categoria. A final está chegando, o campeão vai ser decidido, mas como a gente já adiantou na edição passada e que todo mundo que acompanha o Quarta Categoria já sabe, acabada a competição, a gente começa a sabatina com os 4 treinadores que conseguiram subir de divisão. E aí, como a gente não falou os nossos palpites na semana passada, no episódio passado, né, no episódio de 2 dias atrás, no episódio depois semifinal, a gente não trouxe nossos palpites, tudo igual na primeira partida da decisão, 0-0 entre Ferroviária e Ferroviário em Araraquara, e a decisão vai ficar toda para o Presidente Vargas no próximo sábado. E para falar desse primeiro jogo das finais da Série D, estão comigo Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Vamos lá, meus amigos? Bora lá, né? Falar sobre essa final. Terminou empatada sem gols, mas teve história muito mais no pré do que no durante, digamos, esse primeiro embate, né, entre esse derby das ferrovias, esse clássico, entre aspas, inédito, né, duas equipes nunca se enfrentaram, que fizeram esse primeiro jogo inusitado dessa final da Série D. Bom dia, boa tarde, boa noite a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Bom, primeiro jogo resume, o nome do episódio já resume muito bem, né? Fica pro PV, né? Porque foi uma partida até que eu senti que teve um pouco de freio de mão puxado, até que tivemos bons lances nessa partida, mas senti que estavam guardando energias para o próximo jogo e nós vamos falar por que disso. Vamos falar sim, mas primeiro a vinheta, e como o episódio hoje é mais curtinho, é vinheta e logo o intervalo já tudo colado, e aí a gente já vai direto falando sobre esses assuntos do episódio 104 do Quarta Categoria. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva. E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. Pronto, todos os nossos compromissos pagos, e agora a gente vai falar desse primeiro jogo da final da Série D entre Ferroviária e Ferroviário, que acabou empatado por 0-0 na Fonte Luminosa. Mas antes a gente tem que, claro, falar sobre o entorno desse jogo, o pré-jogo, que quase que não teve, né? Pré-jogo. O Ferroviário, por exemplo, sequer treinou para jogar. E aí por quê? Porque a CBF, com pressa de acabar logo a competição, coisa que a gente já vem retratando aí desde os episódios antes das semifinais, que foram também em meio e fim de semana, para terminar rápido também, a CBF divulgou na segunda-feira à tarde os locais e as datas das finais da Série D do Campeonato Brasileiro, e o Ferroviário recebeu uma logística para sair de 23 horas da segunda-feira, poucas horas depois da divulgação do calendário aí da CBF, não aceitou, e aí ficou esse impasse para jogar 2 dias depois, saiu em elenco dividido, acabou uma parte indo antes, outra depois, para depois se encontrarem juntos em São Paulo, para viajar mais 4 horas de ônibus para Araraquara. No fim das contas, foram chegar em Araraquara mais de 11 horas da noite da véspera do jogo, ou seja, não treinaram na segunda porque jogaram no domingo,
Na terça-feira passaram o dia inteiro em viagem, na quarta-feira tiveram que chegar para jogar em Araraquara a primeira partida da decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. A Ferroviária também teve um meio de semana cansativo, né? Nem para chamar meio de semana, início de semana cansativo, mas teve um deslocamento menor, né, de Belo Horizonte para Araraquara, então não teve tanto desgaste, mas o Ferroviário chegou praticamente direto, virado para jogar da semifinal para a primeira partida da final, uma coisa absurda, o que mostra que a falta de interesse dos times aí nessas fases, né, pós acesso, coisa que a gente já retratou aqui bastante no episódio passado. O que é que vocês têm para falar aí sobre essa logística com J da CBF antes do primeiro jogo da decisão? Aqui não surpreende, né? Acho que a primeira coisa é isso, né? E era previsto, né, pelo que a gente via, né, do calendário, né? Quando saiu o calendário da semifinal, já tinha previsão, né, que seria assim também para a final, né? A tabela já tinha essa previsão, né, de ser meio de semana e final de semana, que aconteceria a decisão, a final da competição. Não se imaginava, né, que seria sábado, né, apesar que já tinha certo que a Copa do Brasil teria sua o jogo de ida definido, né, realizado no domingo, então já teria essa questão para não ter uma concorrência, né, como se a Série D pudesse competir, né, para a gente seria uma concorrência, né, porque querendo ou não, a gente iria acompanhar as duas competições, mas a gente sabe, a gente tem que entender também que não teria essa concorrência, infelizmente, porque, né, o interesse seria muito maior para o Brasil, mas claro que para a competição é muito importante que não tenha essa divisão, mesmo que não haja, mesmo que não haverá uma cobertura digna como poderia ter, mesmo que não tenha essa disputa, né? Realmente foi muito bizarro o que aconteceu com o caso do Ferroviário, né? Esse episódio vai ser difícil falar, não se confundir com os ferroviários e Ferroviária, mas o caso do Ferroviário, essa divisão aí de elenco, né, para viajar, né, e essa pressa toda, né, da CBF em definir a competição logo. Agora quem vai sofrer um pouco com isso é a Ferroviária, né? O Rafael Zucco, que é nosso parceiro aqui no quarta categoria, parceiro na Série C, né, trouxe uma informação ali para a gente, né, que hoje mesmo a Ferroviária vai sair de viagem, né, já para o Ceará. O jogo de volta é sábado, então é claro que o Ferroviário também vai ter que ter essa logística de volta também. Agora o Ferroviário vai ter que ter essa questão de voltar, de ir para o Ceará também, enfrentar uma logística diferente, né? A gente vai falar sobre a questão do que isso influenciou dentro de campo também para a equipe paulista, né, das escolhas do treinador da equipe paulista para a escalação. Mas é bizarro que isso aconteça, né? Poderia realmente dar. Porque é aquilo, né? As equipes disputaram 20 jogos, né, no sistema de final de semana, né? Domingo, ou domingo, ou sábado, mas final de semana, só de final de semana havia jogos. De repente, de uma forma abrupta, você muda, né, totalmente a logística, no momento que as quartas finais você não tinha a regionalização certa, né, poderia ser regionalizado, caso a pontuação previsse isso, né, mas não era certo, e a semifinal menos ainda, né, e foi o que aconteceu em alguns casos, né. No caso da final agora, o Ferroviário mais ainda, que teve para o Rio Grande do Sul, agora foi para Araraquara, né, que nem é perto de São Paulo, capital, né, é mais para o interior. E a Ferroviária teve, né, também essa questão indo para Souza, né, e agora foi facilitado, né, que foi para Belo Horizonte, não teve que ir para o interior, no caso, e agora vai ter que ir para o Ceará, mas também não é interior, vai para Fortaleza também. É uma logística bem menos complicada do que vai ter o que teve o Ferroviário. Então é uma questão aí que atrapalhou mesmo a competição. É aquilo, né? É o que teve, é o que aconteceu, né? Tiveram que se adaptar, e o jogo, pelo menos de início, não foi tão atrapalhado isso, mas no decorrer
teve um pouco, mas aí a gente fala mais disso na hora do jogo mesmo, que a gente vai analisar daqui a pouco. Bom, com relação à logística, né, até que o Felipe falou, né, que a Ferroviária vai sofrer um pouquinho, né, mas dando sempre o destaque aí, né, até o próprio Felipe mencionou, mas eu prefiro até destacar mais, né, o Ferroviário vai sofrer de novo, né, tem esse caminho todo de volta, e isso porque já sofreu na fase anterior, né, então, assim, a Ferroviária vai ter vai ser levemente prejudicada para fazer esse trajeto, né, mas o Ferroviário vai ter, essa é a segunda vez, segunda não, é a terceira e vai ter a quarta vez que vai cruzar o país, né? Só para voltar. Fez 2 idas e uma volta, agora vai ter sua segunda volta para casa. E é mais uma viagem desgastante. A Ferroviária, desde que conseguiu o acesso para cá, né? Pelo menos nessa rotina maluca de jogo quarta domingo, você tem que fazer uma viagem curta, que é para Belo Horizonte. Agora sim que vai sair do seu quintal ali do Sudeste para fazer essa viagem. E já teve um pouco dessa sensação, né? Claro que com uma folga maior, né? Que foi quando foi para Souza, né? E a diferença é que agora tem esse período mais curto e não tem tempo vai ter para treinar pelo visto, né? Assim como o Ferroviário também não vai ter. Então, assim, é ruim porque mostra a falta de preocupação da CBF com a competição, mas também especialmente dos clubes, né? Acho que se os clubes não quisessem passar por essa situação, tem que estar brigando, pelo menos enchendo um pouquinho o saco da CBF, para pelo menos tentar alongar o calendário, que eu sei que também foi prejudicado aí lá no início, né? Para o início da disputa, mas não dá para deixar os clubes na mão, né? E isso acaba impactando na qualidade do jogo, impacta no físico dos atletas, enfim, tem também no emocional, né? Então, assim, situação muito ruim para uma reta final de competição que já tradicionalmente não dá ânimo para muita gente, e ainda mais uma reta final que nem premia, né? Parece uma reta final. É incrível como uma reta final de uma competição tá aí mais para punir do que para premiar, né? Difícil. E ele faz tudo dentro e também fora de campo, né? Porque a única pessoa que se declarou descontente com relação a isso foi o Ciel, né? Na chegada a São Paulo, ele foi entrevistado pelo pessoal do Futebol Interior, do site, e falou que, lamentando a situação, dizendo que era contra, que, enfim. E engraçado, né, que a CBF define o calendário e empurra a logística para os clubes, porque o lógico, nesse caso, seria primeiro discutir a logística com o clube, já que esse deslocamento de Fortaleza para Araraquara não é simples e o tempo hábil era muito curto, para depois definir a data. Porque você poderia, por exemplo, ter um mínimo de bom senso e colocar esse primeiro jogo para quinta-feira e o segundo jogo você colocaria para a noite do domingo, depois da final da Copa do Brasil, já que essa é a mais importante, essa seria a partida mais importante do fim de semana para a CBF, né? Então falta pensar e falta de cuidado também, né? Simplesmente a CBF não liga muito para a Série D, principalmente depois que os acessos... Exato, falta interesse. A CBF nunca liga muito para a Série D e depois que os acessos estão garantidos, que nem os clubes já ligam tanto assim, já que ninguém do Ferroviário se pronunciou oficialmente, além do Ciel, que é jogador, né? E quem sofre mais com isso são os atletas que têm que passar por isso tudo. E aí de entrar em campo e ser cobrados, é triste que isso aconteça, né? Mas não é a primeira vez e, infelizmente, não será a última. A gente pode ver disso para pior no ano que vem, porque é como as coisas vêm se desenrolando nesses últimos anos. Ellison, deixa eu só complementar. Acho que desculpa, Felipe. Por uma competição que já, assim, tem pouco tempo assim, na história do calendário do futebol brasileiro, mas que já revelou nomes para o futebol brasileiro, como Cuiabá, que está na Série A, já está criando uma sequência na Série A, já revelou a Chapecoense, né, que foi campeão de uma Sul-Americana, infelizmente da forma trágica que foi, mas
teve uma certa história construída ali na Série A, chegou até em Libertadores e tudo mais. O E CSA também, pegou voo direto, né, da série D para a Série A. Tem vários pois atletas, é, vários clubes, Operário que jogou Série B, Brusque também que jogou Série D, jogou muito tempo a Série B, está para voltar também. por uma competição que já revelou tantos times que estão crescendo em importância ou já adquiriram, tipo assim, já tinham uma importância antes e se tornou ainda mais importante. Falta um pouco mais de cuidado, falta um pouco mais, muito mais atenção da CBF em relação a isso. O time hoje que eles estão desprezando pode ser o time que vai chegar lá na Série A e começar a encher o saco. Exato. E aí, Felipe, ia completar mais alguma coisa? Eu acho uma coisa que eu ia citar no meu comentário, que o Eros citou, né? É de fato, né, você poderia colocar a final, né, na segunda-feira, né? Já que não tem essa relevância para a CBF, né? Você coloca ali num horário umas 7 horas, né? 8, 7 e meia. Com certeza o torcedor do Ferroviário ou o simpatizante do clube iria presenciar o jogo, né, sem maiores problemas. É provável que o PV lote ou esteja assim, tenha, seja quase lotado, digamos, ali, né? Esse é um outro ponto também para você falar sobre o jogo de hoje também, que o baixo público, apesar da parte que a Câmara não pegou de um setor estar bem estar lotado, digamos, mas os outros 3 setores estar vazios quase completamente, completamente, né? Mas com certeza a questão de público não seria uma interferência e você poderia dar um destaque também, né, de uma noite aí para a Série D, né? Você dá um destaque para isso, mas não há esse interesse, né? E uma outra questão, né, que é a dificuldade que a Ferroviária vai ter em diferença, assim, que não é tão dificuldade assim, seria uma viagem de 3 horas para Campinas ou de 4 horas para São Paulo, né, de ônibus, né, para ir para o aeroporto. Essa é a dificuldade maior que a equipe vai ter, que não se compara ao que o Ferroviário tem da locomoção de avião, né, da distância que tem que percorreu para Caxias do Sul e percorreu agora para Araraquara, não, né? Para o aeroporto e depois a viagem de ônibus para Araraquara. Então, é uma lógica diferente que a equipe teve que fazer e essa distância, né? Ninguém tá reclamando da logística, da logística não, da distância, né? Para cima da, mas a questão mesmo é esse espaçamento totalmente curto, totalmente bizarro, que não era previsto no calendário original da CBF, né? A gente citou aqui, ó, o calendário era tão exagerado que previa que nessa data FIFA não teria rodada a Série D, que é um exagero também. Não precisaria disso. A competição terminaria em 8 de outubro, né? E agora vai terminar agora, né? Com 2, 3 semanas a menos do que era previsto, né? Então é algo bizarro que acontece, mas é o que temos e é o que criticamos aqui, porque é o que nos resta nesse momento. Pois bem, agora a gente parte para a parte da bola rolando, com a bola rolando 0-0 no placar, como a gente já trouxe. O jogo de poucas oportunidades, a Ferroviária jogando com um time de misto para reserva, não dá nem para dizer que era um time alternativo, era um time de misto para reserva, mesmo jogando em casa. A Fonte Luminosa com pouca gente, o pessoal da transmissão da TV Brasil, que foi por onde eu acompanhei, por exemplo, disse que tinha em torno de 3 mil pessoas apenas no estádio, mesmo com uma campanha promocional da Ferroviária, que colocou ingressos a 10 e 20 reais, o público não foi bom. Foi bom para a média da Ferroviária no campeonato, mas para uma decisão de campeonato brasileiro é bem decepcionante. Mas a Ferroviária criou pouco. O Ferroviário, apesar do desgaste no primeiro tempo, foi bem melhor. Teve um gol anulado do Ciel. No segundo tempo, teve uma bola na trave e uma cobrança de falta do Ciel e uma cabeçada do Ciel que o goleiro da Ferroviária defendeu, e tivemos muito pouco a mais do que isso na partida. O primeiro tempo até com uma movimentação um pouco maior, mas no segundo tempo faltou perna para os dois times. Isso aí era muito óbvio e lógico que ia acontecer por conta desse espaçamento curto. Os times vinham se preparando de uma maneira para jogar um campeonato sempre nos fins de semana, e aí da semifinal para a final, jogo quarta domingo, e aí não tem perna que aguente. Então, foi uma partida de pouquíssimas emoções e tudo vai ficar na volta para o PV. Só que antes de falar do jogo, para não esquecer, eu quero o palpite de vocês. Quem vai ser campeão? Ferroviário. Eu também vou de Ferroviário ainda.
a Ferroviária se classificou em todas as fases de mata-mata fora de casa. Só que o Ferroviário também. Então, não tem nem essa de achar que alguém tem um retrospecto melhor em decidir fora ou dentro de casa. Eu acho que o jogo vai ser bem equilibrado. O Ferroviário vem num desgaste muito grande, penou para passar do Caxias, mas acho que vai dar Ferroviário. Acho que vai ser campeão invicto, bicampeão e invicto. A equipe cearense vai ser o primeiro bicampeão nacional do estado do Ceará, que tem o Fortaleza como campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, como outro título nacional do estado. Mas aí agora eu queria que vocês falassem aí sobre a partida. Bom, acho que ficou muito claro, né, que a decisão ia para o PV mesmo. Não só, não só pelo formato da competição, né, mas também pelo todo esse cenário que nós apresentamos, né, um cenário que a gente está no fim de temporada das equipes da Série D, né, tirando aqueles que ainda vão disputar alguma Copa Estadual e tudo mais, mas para essas duas equipes Série D já deu, né, e temporada por aí já pode acabar, né, já estão com objetivos mais do que garantidos, e chegar num primeiro jogo, né, depois de 2 jogos muito desgastantes no último domingo, ainda mais 2 jogos em que tiveram interferências do VAR o tempo todo, né, principalmente no jogo do Ferroviário, que tornaram as partidas ainda maiores do que deveriam ser, né, é possível que algum time nesse cenário todo chegasse com estrutura para poder correr 90 minutos em alto nível, né. Tivemos um primeiro tempo um pouco mais animado, alguns bons lances no segundo, mas bem abaixo do que poderia ser um Ferroviário e Ferroviária, dos grandes equipes que fizeram duas, que fazem até então campanhas muito boas, né? São finalistas por mérito, mas bem diferente do que seria se tivessem tempo para treinar, tivessem pelo menos um mínimo de descanso possível, e não tiveram nada disso, principalmente o Ferroviário, que foi visitante dessa partida. E, assim, como foi falado, depois de um certo tempo se puxou o freio de mão, né? Eu achei até que Ferroviária deu uma crescidinha depois que o Ferroviário deu uma. O Ferroviário, eu senti que foi o primeiro a puxar o freio de mão, né? E aí a Ferroviária fez algumas alterações, entrou o Vitor Barreto, que deu um gás a mais ali ofensivamente, né? Ainda mais que a Ferroviária entra com um gás a mais nessa decisão, tendo mudado a equipe toda, né? Em relação à partida anterior. Então é natural que a equipe venha com mais gás. Mas eu acredito que ela tenha adotado a estratégia de se defender, né? Porque já é algo tradicional. E o Ferroviário eu não vejo que foi para cima por conta dessa situação, de ser um time reserva do outro lado, mas porque era estilo de jogo, né? Do time do Ferroviário. Mas mesmo assim, desgastado, né? Tanto que mesmo jogando para frente durante os 90 minutos, não foi uma equipe que insistiu por uma vitória. Viu que não dava mais, foi o primeiro a puxar o freio de mão. Daí a Ferroviária deu uma crescida no jogo, mas também não fez força para brigar por um resultado positivo. Então, como resumo no nome do episódio, tudo fica pro PV. E ainda assim, eu espero um jogo mais nesse ritmo ainda lento, né? Talvez o Ferroviário vai tentar decidir logo o jogo logo nos primeiros minutos, porque sabe do tamanho do desgaste e sabe que a Ferroviária, apesar do pouco tempo aí, né, ainda mais tendo esse deslocamento, ainda tem o pró de ter descansado a equipe titular inteira. Então eu acho que eu sinto que pro próximo jogo o Ferroviário vai tentar resolver as coisas nos primeiros minutos, né, para tentar evitar que a Ferroviária ganhe no físico. Né? Mas, enfim, tem muita história aí pela frente nesses 90 minutos. O Alexandre Lopes, né, treinador da Ferroviária, teve uma atitude, né, assim como ele teve contra o Atlético, né, no jogo de ida também, de ter de poupar jogadores, né, ele, não só ele, né,
Os treinadores, no geral, falam isso, que não existe time titular ou reserva, mas na verdade existe, né? Senão não faria isso, né? Nesse caso, né? Claro que isso passa uma confiança muito grande para os jogadores, né? Porque uma final você fazer isso é um ato de coragem, ao menos. E, claro, você se aproveita muito, né, do contexto, né? Porque realmente o Ferroviário tem um calendário bem maior do que a Ferroviária, né? E o elenco do time cearense não mudou tanto em relação ao que é a Ferroviária, né? Então, isso mexe com a questão física da equipe cearense. Então, arriscou e conseguiu se manter vivo, né, para a disputa lá no estádio do Presidente Vargas, né, conseguiu se manter vivo e descansou o time, né, até utilizou jogadores titulares, né, no segundo tempo, o Pilar e o Vitor Barreto, como o Marcos citou, né, que mais descansaram do que jogaram, né, para tentar surpreender lá no Ceará, para tentar conquistar esse título, né. No primeiro tempo, né, o Ferroviário foi melhor, né, deve surpreender, a questão física não atrapalhou tanto assim, claro que, mas eu acho que a qualidade técnica se sobressaiu, né, em relação ao time reserva, né, da Ferroviária. Eu até considero o time, assim, não só eu, digamos, mas o time titular mesmo da do Ferroviário é melhor que da Ferroviária, então o time reserva não seria diferente assim, enfrentando o melhor time da Série D, pelo menos em pontuação, até esse momento. E aconteceu isso no primeiro tempo, não teve tantas chances assim, saiu o gol do Ciel, o VAR atuou bem rápido, né? Ele realmente estava impedido no time cearense. No segundo tempo, o Ferroviário conseguiu aí, melhorar um pouco, o Ferroviário caiu de rendimento muito pela questão física, que era até esperado que acontecesse, até mesmo que acontecesse no primeiro tempo, mas não surgiu tanto assim. Depois as coisas ficaram mais equilibradas, apesar que o Ferroviário teve as chances mais claras no segundo tempo também, com o Ciel, né? No momento ele virou mais um Ciel Futebol Clube, porque as chances e as oportunidades maiores eram com ele ali. Parece que o Ferroviário vivia uma dependência muito grande dele para criar alguma coisa, né? E a Ferroviária ganhou uma motivação nos acréscimos, quando teve a expulsão do Rony, num lance bem pitoresco, onde umas 10 horas a gente viu uma parte íntima do jogador sendo mostrada ao vivo, né, com o puxão do calção, que mostrou uma parte do jogador, acho que do Vitor Barreto da Ferroviária, né, e tivemos um lance pitoresco também, que o jogador foi expulso 2 vezes, né, ele foi expulso primeiramente por um cartão amarelo, depois o VAR reviu numa situação que não sei se era necessária também essa revisão do VAR, mas acabou que fez o que era necessário e foi dado o cartão diretamente vermelho para ele, né? Até criou-se uma dúvida se ele estava impedido ou não, mas realmente era para a questão de vermelho direto, e até criou uma esperança nele que na verdade virou decepção, porque ele foi expulso novamente, ele vai guardar isso para ele aí, né? E é essa questão, né? Temos aí essa questão que agora vai para o jogo aí de volta, né? 0-0. O Ferroviário ainda tem esse primeiro tempo com o Marcos Tutu também é bem importante aí para a equipe, para conseguir, para não ficar dependente tanto assim da questão física, porque realmente pode pesar muito na partida de volta. Bom, então é isso. Jogo de volta 4 da tarde no sábado. Tem previsão do tempo de mais de 30 graus em Fortaleza. Então, para quem está desgastado, vai pegar uma lua interessante lá na capital cearense. Na capital do Ceará, vai. Vou falar Ceará e Fortaleza na mesma frase, porque quem fala capital cearense é torcedor do Vozão. Enfim, é isso. Então, o carne de onça, vocês querem deixar para o segundo, ou a gente pode dar unanimemente para a logística da CBF? Podemos. Eu dou para a logística da CBF mais uma menção honrosa, porque eu acho, mesmo que seja, assim, o contexto seja esse, mas é inadmissível para mim que o estádio numa final de Série D seja mais vazio do que cheio. Assim, 3 mil pessoas para a final de Série D, para mim é inadmissível, mesmo com todo o contexto que pode ter ali na Ferroviária e tal. Até, assim, o feminino chama muito público lá, isso é notável, isso é muito legal, mas é inadmissível que mesmo com, assim, até se fosse R$40 o ingresso, para mim
deveria estar cheio, não estava, isso para mim, mesmo com a logística e tal, era para estar lotado, não estava, mas é claro que o Carnegie Johnson principal é sim a logística da CBF, que atrapalhou muito os clubes e os jogadores, mas essa menção honrosa ao público tem que ser feita mesmo. Eu gostaria, Precisa. eu gostaria de acrescentar também né, a esse monte de comentário, inclusive durante a transmissão, né, que o futebol raiz. Eu não aguento mais essa expressão quando se fala de Série D, de futebol alternativo. Sinceramente, o que a gente viu nessa decisão, né, toda essa logística, né, todo o distrato da CBF com essa reta final da competição, especialmente, né, isso não é raiz, é precário, porra. Então, assim, e, a, Mesmo. e eu acho que aproveitando o gancho do Felipe, né, já que foi uma final no estado de São Paulo, né, no estado de Araraquara, eu acho que a gente pode fazer uma grande porção aí, né, um grande combo, né, na mesa do bar, servir carne de onça e cuscuz paulista, né? Dá pra fazer. Então eu vou deixar o carne de onça para a CBF e a gente divide o cuscuz paulista para três. A gente divide o cuscuz paulista para todo esse contexto que o Marcos falou, para o estádio estar vazio e também para o pessoal da transmissão oficial que estava ensinando o Ciel a se posicionar para receber uma bola. Então Só acho uma outra que coisa. é um pouco de pretensão demais para quem, a essa altura da carreira do Ciel, vai querer ensinar ele a se posicionar para receber uma bola. Essa questão do futebol raiz, que foi. Teve até um comentário na transmissão que eu achei muito bizarro, assim, porque teve um comentário, eu acho que. Na verdade, não é nem. É um torcedor do Ferroviário que falou que iria no PV para ver a volta, que falou que ia com 3 gerações, o pai dele, né, e o filho dele, né? Daí o comentarista falou que isso era futebol raiz, como se você fosse com um amigo, não fosse futebol raiz, né? Sei lá, só se fosse assim que é futebol raiz, se não fosse assim, não. E isso é outra coisa também, né? Esse nosso futebol raiz, né? Se fosse futebol raiz, a gente não estaria vendo a Série D sendo transmitida. Se a gente levar o pé da letra mesmo isso. Exato. Então é isso. Então a gente vou pular. Hoje a gente vai fazer um episódio mais rápido. Vamos deixar as considerações finais para pós-final aqui com o campeão. E a gente já vai começar também a se articular para fazer as entrevistas com os treinadores que foram campeões no fim das contas, né? Um só vai levantar o troféu, mas tivemos 4 campeões, que são os 4 times que conquistaram acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Então, vou dar 1 minuto para cada um de vocês, para dizer que não teve consideração final. 1 minuto para cada um, para a gente encerrar. Basicamente que o jogo de volta seja melhor que a ida, né? Que a gente tem ali que a questão física não atrapalhe, ou que se a questão física atrapalhar, que pelo menos a falta de pressão, né? De ter o acesso conquistado possa facilitar o jogo aí, né? Talvez a questão assim, que seja um jogo mais divertido pelo menos. Claro que a Ferroviária tem essa pressão, digamos, né? Pode ser vice-campeão da Série D invicto, né? Então tem essa pressão também para a equipe, que é algo que pode ser bizarro, né? Para uma disputa, né? Claro que tem o acesso, mas isso pode ser uma marca bizarra para a equipe que não quer carregar para sua história, né? Então essa é uma história que é interessante para os dois lados, né? Ser campeão invicto, mas também ser vice-campeão invicto. Isso é uma história, são 2 histórias boas aí para ser contadas. Uma é trágica e a outra é muito melhor, claro, mas são histórias que a gente vai conferir como é que vai ser encerrada, no caso, na final de sábado. Bom, primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria, né? E eu acho que nem só a questão da pressão, né? Eu acho que não é o melhor dos cenários, mas eu espero muito que, tipo assim, vão segurar a dor no corpo pelo menos por mais 90 minutos. Né? Depois a gente dá um jeito, vai parar no hospital, mas aguenta esses 90 minutos, pelo amor de Deus, para jogar bola. Né? A gente sabe que é difícil aguentar o tranco depois de uma competição tão longa e tão desgastante, né? Com viagens longas, né? Mas eu espero que venha aquele último gás, né? Nessa reta final, e depois
descanso, vai ter um longo descanso aí pela frente até a próxima temporada. Né? No mais, só destacar que na Série B do estadual tivemos aí os complementos da rodada, né? Com o CTE vencendo o Pinheiros por 1-0 e o Linhares perdendo para o Tupi em casa por 2-1. E aí Tupi assumiu a quarta posição do grupo A e o CTE assumiu a liderança já com o Jaguaré tropeçou. Então, só essa atualização no capixabão da Série B. É isso. Então a gente vai encerrando essa edição 104 do quarta categoria, esperando aí a grande decisão para a gente ter o campeão da Série D definido. E aí a gente vai ficando por aqui, lembrando para você nos seguir no @pcategoria no Instagram e no Twitter, também se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar nossos episódios que estão nos tocadores de podcasts. A todo mundo que segue nos acompanhando, um abraço e até a próxima.